Então, ó, quando eu falo de diérese, eu vou começando, gente, porque tá gravado. Depois só a galera voltar, tá bom? Senão a gente vai perder mais tempo, tá ok? Então, quando eu tenho uma hemostasia, é quando eu faço com o quê? Através de pinças, tá? Quando a gente tem, né, uma coagulação que é feita com bisturi, acaba se fazendo o quê? Uma cauterização daqueles vasos ali. Específico ou especiais é a forma que é criada especificamente para o tempo quê? Cirúrgico, são os afastadores. Então, vamos lá. Como é que eu vou colocar para vocês? Vai fazer uma laparotomia, precisa se olhar lá dentro da cavidade. Então, existem uns afastadores, o qual é colocado tanto de um lado quanto do outro para o quê? Afastar aquilo ali para poder o cirurgião estar o quê? Visualizando, tá? Então, são materiais específicos para determinado procedimento cirúrgico, tá ok? Relacionado à limpeza, desinfecção e esterilização, vocês já pegaram sobre isso, tá? Então, assim, quando eu falo de limpeza, eu falo água e sabão. Quando eu falo de desinfecção, é utilizada uma solução específica para aquilo ali, tá? Geralmente são os hipocloritos. Quando eu faço a desinfecção de algum material, eu posso estar utilizando em um paciente de novo. Um exemplo são as máscaras de micronebulizadores, que são aqueles procedimentos não invasivos, tá? Então, eu acabo utilizando a desinfecção, tá? A esterilização é realmente a destruição ou a eliminação de micro-organismos, tá ok? Quanto ao nível de desinfecção é classificado em baixo, alto e médio mista, tá ok? Isso aí vocês já pegaram também. Relacionado a isso, deixa eu só mostrar aqui uma coisa para vocês. É isso? Então, assim, tem só uma lida. Quando eu falo que é de baixo nível, são destruídos o quê? Bactérias de forma vegetativas. Quando eu falo de alto nível, né? São o quê? Desinfecções que são destruídas através de bactérias e alguns esporos, tá? Quando eu falo mista, né? É a desinfecção utilizada por equipamentos, como máquina de lavar roupa, aquecida a temperatura, ferro, que são utilizados, às vezes, na calcinha, quando ela fica a noite toda exposta, antes de você usar. Você precisa, né, passar o ferro. Médio nível, que promove a desinfecção contra os mesmos tipos de desinfecção de baixos níveis. E não definido, engloba métodos como passar o ferro e aplicar também o calor seco, tá? É um hashtagzinho aí, tá? Bom, sobre a esterilização, né? Já falei para vocês que é a eliminação ou destruição de micro-organismo, né? Que é através de bactérias, fungos, esporos e vírus. Então, através disso, como é que eu posso estar fazendo essa esterilização? Lembrando que essa esterilização aqui, não estou falando da autoclave, é diferente daquela esterilização que eu falei lá com vocês. Peróxido de hidrogênio, né, etileno e por aí sucessivamente. O que eu estou falando aqui é a forma que a gente vai estar utilizando. Então, eu tenho um esterilizante físico, que é através da autoclave, né? Que ali é colocado a esterilização com etileno, peróxido de hidrogênio, tá? A esterilização química é através de produtos, que é o glutaraldeído, formaldeído, são os líquidos que são colocados dentro de uma bacia e essas pinças elas acabam ficando ali imersa. Então, ela sofre essa esterilização, geralmente fica de 1 hora a 1h30 para poder ter essa esterilização, tá ok? Esterilizante físico e químico são os óxidos de etileno e o plasma de peróxido de hidrogênio, é o que a gente coloca lá através da autoclave também, tá? Então, aqui a gente tem mais ou menos, né, como funciona lá na PED, tá? Aqui, ó, né, é o meu expurgo, é onde a gente coloca essa pia aqui, onde está essa caixinha aqui, é onde eu coloco os resíduos biológicos, que são as secreções de sangue, então eu acabo colocando aqui, tá? Aqui são os meus frascos, onde caem todas as secreções. Então, eu de frente para a pia, eu tenho uma autoclave que fica nas costas, tá? Então, nesse potinho azul, cor de abóbora que eu coloco as pinças e aqui eu coloco os frascos maiores. Então, é o monta-carga, se fica no segundo andar, sobe. Desencrostante ou enzimático é onde eu coloco as pinças para elas poderem ficar imersas ali durante 40 minutos para poder sair retirando, né? Aquelas secreções, fluidos corpóreos
que fica entre as juntas das pinças. Então, quando coloca ela imersa dentro dessa solução, automaticamente, né, essas secreções, ela acaba sendo o quê? Eliminadas, tá ok? O hipoclorito é onde é colocado algumas máscaras, né, até mesmo de micronebulizadores, e ficam também imersos por 40 minutos, tá? Aqui é a nossa salinha, né, onde a gente prepara o nosso material de esterilização. Então, aqui no cantinho vocês irão ver que é o do hipoclorito, aqui que é do enzimático, né, que são colocadas nossas pinças, e aqui a gente passa de uma sala para outra para poder estar fazendo a nossa limpeza, poder a gente começar a preparar nossos materiais. A gente deixa na bancada aí secando para a gente poder conseguir montar as nossas caixas, tá? Os nossos materiais. Ó, aqui vocês conseguem ver, tá? Então, aqui é uma salinha e aqui é outra. Aqui é onde todos os materiais estão preparados e eles estão prontos para colocarem aonde? Dentro da nossa autoclave. A nossa autoclave, ela fica no meio. Então, aqui eu coloco os materiais esterilizados. Do outro lado, né, daquela parede, dessa aqui, é onde é a saída da minha autoclave. Então, uma é a porta de entrada e lá do outro lado é a porta de saída. É onde eu pego meus materiais esterilizados. Aqui é o nosso cantinho onde eu preparo meus materiais. Aqui a gente coloca umas coresinhas aqui para a gente poder não trocar as pinças, ainda mais quando entra funcionário novo. Então, aqui a gente consegue identificar a caixa de hérnia, verde, caixa de postectomia, vermelho, e assim sucessivamente, já que fica um pouco difícil de aprenderem todos os nomes das pinças. Então, a gente coloca por cor, identificando o que vai conter dentro daquela caixa, se torna mais fácil, tá? Aqui são alguns campos que eu falei para vocês que a gente trabalha mais com TNT agora, né? Esse tecido tipo TNT. E aqui são os graus cirúrgicos, tá ok? Aqui, ó, nossa salinha, tá? Esse grau cirúrgico, ele é aberto. Então, no finalzinho dele é aberto, a gente precisa selar, né? Para ele poder ficar fechadinho. Então, eu coloquei os materiais, as pinças ali dentro dessa embalagem e ela sela, tá? Ela fica seladinha para poder não ter a contaminação. Aqui são alguns campos, tá? Que são colocados. E aqui, ó, cadê esse não? Aqui são os nossos campos. Aqui foi uma amostra que eu peguei na internet, tá? As caixas sendo envolvidas, tá? Aqui é o integrador químico que eu falei para vocês. O único material, prestem atenção, um IPC pra caralho, tá? O único material, né? Esse que eu tô dizendo para vocês que é o integrador químico, ele é o único que eu tenho certeza que é o fidedigno, tá? Que meu material ele sofreu um processo de esterilização é quando ele muda de cor. Ele é o único que é fidedigno. Então, eu tenho a parte amarela e eu tenho a parte preta. A parte preta, ele sofreu o processo de esterilização. Ele fica no meio das pinças, tá? Aqui do lado é minha fita de autoclave. Essa fita de autoclave, ela não é fidedigna, porque a qualquer tipo de calor, ela acaba mudando de cor, tá? Umas podem ser rosa, outras podem ser amarela, vai depender dos representantes aí. E ela acaba mudando de cor, ficando dessa cor aqui, tá? Meio marronzada, preta. O único material, né, que as instrumentadoras, elas ficam loucas atrás disso, dentro dos campos, ou até mesmo dentro da caixa de material para poder realizar o procedimento cirúrgico, é isso aqui, é o integrador químico. Por que elas ficam atrás? Porque é o único material que ela vai ter certeza que sofreu o processo de esterilização, tá ok? Então, ela acaba colocando isso aqui. Dentro do nosso cirúrgico, tem uma folhinha, tá? Uma folhinha. No final dela, a gente pega esse integrador químico e grampeia nesse checklist. Por quê? Se por alguma aventura ter infecção, acontecer alguma coisa, o paciente for questionar, tem como a gente provar que todo esse integrador químico, né, todos os materiais que foram utilizados nesse paciente, os integradores químicos, eles estão ali. Então, a gente vai ter certeza que é por segurança nossa e da instituição que todo o material sofreu o processo de esterilização, tá? Então, elas ficam igual um bichinho da goiaba mesmo, procurando esse integrador químico, que é o único que vai ter certeza e respaldo até mesmo para elas que o material sofreu esterilização, tá ok? Então, o integrador químico, ele é o único fidedigno, tá? Que todo o material sofreu o quê? A esterilização. Deixa eu só ajeitar minha posição aqui. Essa aqui... Mas aí, isso é feito como? Colando esse papel no material? Não, tá colado aqui
na bancada para vocês verem a diferença. Ele é colocado dentro dessa caixa aqui, ó. Tá vendo essa caixa que tá embalada? Ela tá assim, todas as pinças estão aqui dentro. Eu pego, aqui não tá embalada, toda furadinha. Eu pego esse integrador químico, coloco aqui no meio das pinças, envolvo ela com 2 tecidos, né, com 2 campos, tá? E eu coloco ela dentro da minha autoclave, tá vendo? Eu coloco aqui dentro e ela precisa sofrer a esterilização. É onde tem a destruição e a eliminação de todos os micro-organismos. Esse integrador químico, ele precisa mudar de cor. Ele é o único que é fidedigno, que eu tenho certeza que meu material sofre esterilização. Entendeu? Então, professora, antes de você botar ali, ele vai estar amarelo. Aí, depois, quando você tirar dali, ele vai estar preto. Isso. Aí você... Entendi. Tá? Aí ele sofreu todo o processo de quê? De esterilização. Tá ok? Aí outro paciente já pode estar utilizando essas mesmas pinças. Tá ok? Quanto tempo para fazer esse processo? Então, existem alguns materiais que são mais brutos, que levam pelo menos de 1 hora a 1 hora e 15, mas existem alguns materiais específicos que eles são delicados. Então, dependendo da temperatura, alguns materiais acabam derretendo. Então, aqui nesse painelzinho aqui, ó, a imagem de vocês, né, do seu lado esquerdo, aqui a gente tem um painel e aqui a gente coloca o grau, quanto que será feito para cada procedimento, para cada material. Ok? Ok. Vocês já viram algum carro já escrito assim, biópsia, pela rua? Não, nunca vi, não. Não? Quando vocês verem, vocês vão prestar atenção. Essa empresa biópsia é quando alguns materiais eles não podem fazer o processo dentro da autoclave, que a gente fala que é uma esterilização teoricamente a seco, né? É essa empresa biópsia que faz toda a esterilização dos nossos materiais. Elas vão na instituição, pegam esses materiais, tá? E levam, esterilizam e trazem de volta. Claro que é pago. A biópsia pública, ela tem em quase todos os hospitais do mundo todo, tá? Até rede pública, tá? Então, aqui, ó, os meus materiais, aqui é um mini arsenal. Então, aqui todos os meus materiais sofreram o processo de esterilização. Se vocês prestarem atenção ou se vocês conseguirem puxar um zoom, vocês vão ver que dentro desses materiais aqui avulso, vocês vão perceber que tem um integrador químico, ó. Eu tenho aqui onde estou apontando. Eu tenho aqui assim, ó, tá? Então, todos os materiais, aqui embaixo você consegue visualizar, é o integrador químico, tá? Dentro desses campos tem integrador químico, dentro das caixas tem integrador químico, tá ok? Outra coisa importante, o IPC pra caralho aí, é relacionado a essas ampolinhas aqui que eu falei para vocês, que é o teste biológico, é o que testa a minha autoclave para ver se ela está realmente funcionando da forma correta. É feito uma vez por semana, tá? Também. Ela fica ali, ó, né, dentro da autoclave, ela fica dentro dessa autoclave aqui, ela faz um seguinte, dá como ciclo, tá? Ela faz um ciclo de 125, tá? Sozinha, sem nenhum tipo de material. Essas ampolas, elas são envolvidas em um campinho desse aqui azul, tá? Para poder dificultar realmente, para poder passar, para a gente saber se realmente está esterilizando. O que tem aqui dentro, né? Tá vendo esse líquidozinho roxo? São bactérias. E eu preciso estar eliminando aquilo ali, tá? Então, a gente acaba envolvendo. Nessas ampolas, a gente coloca frente, meio e fundo, correto? Então, eu coloco na minha autoclave. Frente, meio e fundo. Estão conseguindo ver que ela tem 2 portas? Uma é de entrada de material não estéreo e a outra é de material estéreo. Então, aqui é onde eu vou pegar todo o meu material estéreo. Porta de entrada e porta de saída. Tá ok? Então, a gente acaba colocando essas ampolinhas ali. Elas sofrem esse processo de esterilização. Só que ela é colocada onde? Na incubadora. Ela vem para essa incubadora e ela fica 72 horas. Se vocês colocarem aqui, ó, foi instalado no dia 19/5, tá? Então, às 17 horas. Então, ela passa aqui durante 72 horas e eu tiro essas ampolas. Só que quando eu tirar essas ampolas, a bactéria ela precisa estar assim, ó, roxinha. Quando ela sai marronzada, é porque eu sei que a minha autoclave não está fazendo o quê? O processo o quê? De esterilização. O líquido roxo, ele acaba ficando da cor da tampa. É onde eu chamo o técnico para ele poder fazer a manutenção da minha autoclave.
Por a gente colocar no meio, frente, meio e fundo, eu consigo identificar onde é que está o problema da minha autoclave. Nesse momento, pode ser defeito da autoclave ou não. Se eu colocar muito material, encher a minha autoclave, né, de muito material, esses sacos, né, que a gente dá como grau cirúrgico, que são esses aqui, eles acabam ficando o quê? Insuflados. Ele enche, né, que é o de ar, né? Ele enche. Só que aí, se eu colocar muito material no meu autoclave, os meus materiais vão ficar o quê? Quem é? Ana, desativa seu som. Então, o que acontece? Eu coloco muito material ali, não vai ter espaço para poder insuflar e desinsuflar esse material. Então, ele vai ficar o quê? Agora o som tá ruim, hein? Tá ruim meu som? Voltou, Tá. ele ficou ruim. Tá? Ou eu coloco muito material, ou porque realmente a minha autoclave está com algum problema. Foi, crianças? Foi. Tá? Então, essa é a minha frasezinha, que eu sempre termino, né, com ela, né? Tá aqui, esse dizer para sempre toda a minha vida, mas não acabou, a gente precisa dar a segunda aula. Ok? Tudo bem? Certo, ok. Então, vamos lá. Show. Deixa eu fechar essa aqui. Vai ter intervalo? Vamos ver como é que vai funcionar, né? De repente, a gente para aí só 5 minutinhos e volta, né? Porque eu fui passar todo esse resumo para vocês, eu acabei me atrasando um cadinho, né? Né? Mas foi necessário. Não é melhor deixar o intervalo para lá e acabar a aula antes? Eu prefiro, Vitor, sem problema nenhum. Tá? Então, vamos lá. Acho que vocês revendo pela segunda vez, acho que fica mais fácil de entender um pouco mais o conteúdo, né? Sim, ficou muito mais fácil. Professora, você vai disponibilizar no grupo hoje? Então, né, eu acho que até amanhã ou até segunda-feira eu tento disponibilizar para vocês, tá ok? Porque minha jornada ainda ela não acabou por hoje. Tá, beleza. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, tá? Então, a gente começa a falar sobre pré-operatório. Gente, eu preciso pegar uma água. Vai lá. Já aproveita, dá 5 minutos logo. Por causa do tempo, então, não posso voltar, senão vai dar ruim aqui. Vamos lá. Pré-operatório, então a gente começa a falar, tá? O que fazer, né? O que seria um pré? Sempre o quê? Antes do procedimento. O que fazer? Quais são os passo a passo de um pré-operatório? Quais são os cuidados que devemos ter? Para onde levamos esse paciente? Então, quando eu falo de pré-operatório, né, relacionado ao meu pré-operatório, vai ser sempre o quê? Lembra que eu falei com vocês? Perioperatória é sempre o quê? Uma assistência que eu estou dando a quem? Ao meu paciente, tá? É usado para descrever os cuidados de enfermagem prestado em que momento? Na fase pré-operatória, intraoperatória e na minha fase pós-operatória, tá ok? Então, vamos lá. Pré-operatória, né? O que seria isso? É a chegada do paciente na minha instituição, desde que comece lá na recepção, é onde eu vou encaminhar esse paciente para o leito, é aonde eu vou realizar a visita de enfermagem, né? Que são perguntas, se ele bebeu água, se ele se alimentou, qual foi o horário da última alimentação, se ele é alérgico a alguma medicação, vou orientá-lo, né? Quando a anestesista passar, que ele pode paramentar, lembrando que todo paciente, quando ele é submetido a um procedimento cirúrgico, ele não pode ir com a roupa que ele veio de casa para poder realizar o procedimento cirúrgico. Essa roupa é trocada, né, onde é colocado um pijama ou aquela camisolinha com a bundinha do lado de fora, tá ok? Colocar pulseira de identificação. Se o meu paciente for alérgico a alguma medicação, eu preciso sinalizar. Então, geralmente a gente coloca uma pulseira da corzinha vermelha para poder sinalizar que ele é alérgico a uma determinada medicação. Nós vamos fazer o checklist, né? Aquele profissional que ele vem
leva o paciente para o quarto e ele faz esse checklist. O anestesista também, ele vem e ele confirma isso tudo de novo, para poder não ter erro, tá ok? Tirada de roupas, né, de adornos. O que seria adornos, crianças? Anel. Brinco, pulseira, anel. É retirado, tá? Se for alérgico, deixar no quarto o quê? O pijama, touca e sapatilha, tá ok? Touca é aquela coisa que a gente coloca no cabelo, para poder não cair cabelo dentro do centro cirúrgico, tá? E a sapatilha, né? O paciente ele não vai deambulando, ele sempre vai de maca ou ele vai de cadeira de roda, tá? Mas para poder o cadeiro ficar tão exposto assim, a gente acaba colocando a sapatilha. Muitas das vezes acaba caindo também, tá ok? Então, aqui eu tenho mais ou menos uma folhinha, olha, que é de visita, tá? Essa aqui é da instituição. Então, a gente coloca um bonequinho aqui para poder a gente não ver que instituição é essa. Então, visita pré-operatória de enfermagem. Coloco data, coloco quarto, né? Em que leito ele vai estar. Peso do paciente. É primordial pesar o paciente antes dele entrar para o centro cirúrgico. Todas as medicações, elas são feitas de acordo com o peso do paciente. Então, o nome do paciente, idade, anestesista, né? Cirurgião auxiliar, cirurgião 1. E a gente começa a identificar. Aqui, né, é uma folhinha de pré, mas é de criança. Então, a gente sempre coloca se ele está choroso, se ele não está, se ele está agitado, tá? Claro que o adulto a gente não vai dizer que ele está agitado, tá ok? Só para vocês terem mais ou menos uma noção. Uma coisa mega importante, que agora vem à minha cabeça, eu preciso deixar passar. Quem é que prescreve o pré-anestésico? Anestesista. O médico. Só o anestesista. Médico, enfermeiro, plantonista, nunca nessa vida. Só o anestesista, ele prescreve a medicação, tá ok? Então, aqui, é porque eu passei lá de anestesiologia, esqueci de falar aqui. Lá, naquele momento, agora vem na minha cabeça. Então, eu tenho a minha sapatilha, eu tenho a touca. Hoje, né, hoje está se utilizando mais essa touquinha de tecido, nosso pijama. E aqui eu coloquei a corzinha diferente para estar identificando para vocês, tá? Desative um som de vocês, crianças, que acabar trabalhando na hora de vocês ouvirem depois, tá? Segundo passo, né? É a visita do anestesista à equipe cirúrgica. O anestesista, ele prescreve e orienta quanto pré-anestésico, que ele pode ser tanto via oral ou pode ser o quê? Endovenoso. É o médico que prescreve, tá ok? Lista de verificação final é para poder saber se do prontuário está tudo ok, se está tudo bem com o paciente. Então, a gente acaba fazendo essa lista de verificação. Revisão do prontuário do paciente é a mesma coisa. Formulário de consentimento ou termo de responsabilidade é a mesma coisa. Qualquer paciente que ele será submetido a um procedimento cirúrgico, né, ainda mais se for eletiva, ele assina esse termo de responsabilidade, né, sabendo dos danos que podem, às vezes, aí, as complicações que podem ocorrer, tá ok? Preparar o paciente, então, preparar o paciente é ele com a roupa do centro apropriada para o centro cirúrgico, tirar os adornos se ele tiver, orientá-lo para ele poder não beber água e assim sucessivamente, tá? Transporte do paciente. Ainda mais se ele fez medicação endovenosa ou por via oral, tá ok? Então, esse paciente vai ficar como? Grog, parece que ele bebeu todas. Então, ele nunca nessa vida que ele pode ir o quê? Deambulando. Ele precisa ir na maca, tá? Relacionado à família, eu acho isso ultra mega power flex, importantíssimo, tá? Muitas das vezes os pacientes, né, os familiares, o paciente vai estar dentro do centro cirúrgico, né, os familiares eles vão estar do lado de fora, que às vezes os procedimentos cirúrgicos ele acaba demorando muito, e a gente precisa dar respaldo a esses pacientes que estão lá fora aguardando, tá? Então, a família do paciente, a gente dá esse feedback. Tá tudo bem, já está anestesiado, já começou o procedimento cirúrgico, e assim sucessivamente, tá ok? Então, aqui eu tenho, né, a prescrição. Então, quando é uma prescrição, né, cirúrgica, então, quem vai escrever aqui primeiro é o anestesista. Então, ele escreve, vocês já estudaram sobre aprazamento, evolução de enfermagem. Então, aqui quem prescreve é o médico.
Aqui é onde é feito a medicação, se ele colocar agora, se ele colocar 10 horas, 2 horas, 3 horas e assim sucessivamente. Então, a gente acaba escrevendo, né, checando e fazendo a nossa evolução atrás dessa prescrição. Temos também as folhas, tanto do anestesista quanto do cirurgião, tá? Em rede privada, é necessário que ele coloque o cirurgião, né, discriminadamente tudo que ele foi utilizado para poder a gente ter o reembolso, plano de saúde, ele pagar, tá? Então, é importante que o cirurgião ele escreva tudo aqui que foi utilizado nas cirurgias. Fios, a forma que foi feito o curativo e assim sucessivamente. E aqui é a folha do anestesista, tá? O qual ele preenche também todas as medicações que foram utilizadas. Terceiro passo, a equipe solicita o paciente para a realização do procedimento cirúrgico. Só que antes de levar esse paciente para o centro cirúrgico, eu preciso me certificar, né, que é o paciente certo, procedimento certo, local certo, né? Se o paciente está paramentado sem adornos com touca, sapatilha e pijama, se assinou o termo de responsabilidade, demarcar o local, né, que será realizado o procedimento. Por que eu preciso demarcar? Né? Porque eu preciso saber se realmente é aquele membro que vai ser utilizado, para não ocorrer erros, tá? Vai fazer uma cirurgia do membro inferior direito e acaba operando o esquerdo, que não tem nada a ver. E certificar que realmente continua o quê? Em jejum. Qual a importância do jejum, gente? Vocês sabem? Porque se for fazer algum procedimento de sonda, o paciente não vai vomitar, ou até mesmo um procedimento de imagem, para não ficar aparecendo alimentos. Boa, Vitor. Ele pode o quê? Se ele comer, ou ainda mais se ele beber água, né, coisas líquidas, ele pode broncoaspirar. Por isso que é importante manter sempre o paciente o quê? Em jejum, tá ok? Então, ó, quando o paciente, muitas das vezes, né, você faz um pré-anestésico, né, a gente sabe que o paciente vai ficar um pouquinho meio grogue, eu não posso certificar que realmente é ele, só mesmo lá no leito e confirmar com o prontuário, tá? Então, quando o paciente ele chega pra gente, se ele não tiver com pré-anestésico, oi, seu João, tudo bem? Ele vai dizer, oi, sou seu João, não, sou seu Francisco. Então, a gente precisa certificar. Quando ele está com pré-anestésico, a gente já não pode fazer isso, porque ele não vai estar respondendo por si. Fora que o anestésico ele pode trazer o quê? Grau de quê, crianças? Amnésia. Amnésia, tá? Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter nesse pré-operatório? Checar se foi feito o pré-anestésico, encaminhar o centro cirúrgico, CC significa centro cirúrgico, tá? O prontuário do paciente, contendo todas as informações, ainda mais se ele for alérgico a uma determinada medicação, tá? Verificar sinais vitais. Quando eu falo de sinais vitais, eu estou falando de quê mesmo? TPRPA. Boa, TPRPA, muito bom isso aí. Caraca, você tá craque, hein? Certificar que realmente o paciente está sem adornos ou algo de metal, que muitas das vezes são utilizados bisturi elétrico, o qual é conectado, né, numa rede elétrica, e isso pode trazer uma carga elétrica para esse paciente. Por isso que a gente precisa certificar se tem algo de metal ou não, tá? Porque aí acaba utilizando uma outra forma de coagulação, tá ok? Intraoperatório ou transoperatório é a mesma coisa, tá? Então, compreende do momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico até ele ser encaminhado para a recuperação pós-anestésica. É aquela salinha que eu falei para vocês, que o paciente ele fica durante 30 minutos, que é a salinha de RPA. Realizou o procedimento cirúrgico, aqui é a sala. Ali mesmo, dentro do centro cirúrgico, ele é encaminhado para onde? Para a salinha de RPA. Ali ele fica durante 30 minutos para poder saber se ele não vai ter nenhum tipo de complicação, tá ok? Ou seja, é o início do processo o quê? Anestésico até a sua reversão, até esse efeito acabar, tá? Apareceu aqui para mim 10 minutinhos. Quando acabar, só 5 minutinhos, só para poder pegar um pouquinho de água para mim, tá bom? Minha garganta tá sequinha. Tá bom. Intervenções de enfermagem.
Encaminhar o paciente às suas respectivas cirurgias, né? Sala de cirurgias. Lembra que eu falei para vocês, dentro de uma unidade, né, do centro cirúrgico, existe lá as salinhas, né, de ortopedia, de oftalmologia, de neurologia e assim sucessivamente. Então, eu preciso, isso também é atribuição da enfermagem, tá? Do circulante. Então, encaminhar o paciente às suas respectivas salas que será realizado. Como é que a gente consegue saber disso? Dentro do centro cirúrgico, a gente é feito um mapa, onde tem o nome do paciente, tá? O cirurgião que vai realizar a cirurgia, mais a sala que esse paciente será encaminhado, tá ok? O cirurgião, ele já sabe qual é a sala dele, se for neuro, né? Ele sabe que a sala dele é a sala 2, e assim não muda, tá? Ortopedia é a mesma coisa, eles não fazem rodízio de sala, por conta dos materiais de alguns riscos, tá? Então, fica ali. A única sala que pode ser feita, né, diversas cirurgias, é quando a gente tem uma sala de cirurgia geral. Então, quando a gente fala geral, essa sala tem de tudo um pouco dos materiais, tá ok? Colocar o paciente em uma mesa cirúrgica, confortavelmente e seguro. Monitorar o paciente, manter o paciente sempre aquecido, né? Lembrando que uma vez o centro cirúrgico, ele é muito frio, então existe o colchão térmico, existe ali onde a gente coloca o lençolzinho, o paciente deita nessa maca onde está quentinha, e depois a gente coloca o lençol por cima desse paciente. Quando ele começa a ficar anestesiado, aí a gente tira esse lençol e começa a monitorar esse paciente, tá ok? Preservar a segurança física e emocional desse paciente, né? Mas é com criança, a gente não pode dizer para a criança que vai doer, né? Não sei o quê, essas lá palavras negativas. Não chora, que quanto mais eu fizer isso, mais esse paciente vai chorar, ainda mais se for criança, tá? Então, aqui a gente certificando que realmente é o nosso paciente, tá ok? Recuperação pós-anestésica, ela é conhecida como salinha de RPA, já falei bastante para vocês sobre isso, tá? Então, é a continuidade, né, da fase o quê? Intraoperatória para a fase pós-operatória imediata. Quando eu falo de um pós-operatório imediato, leva quanto tempo mesmo? 48. 48 horas, tá? Se o paciente ele pode tanto estar dentro da unidade hospitalar ou até mesmo em casa, tá ok? Aonde o circulante, junto à equipe cirúrgica, elaborará um plano de cuidado para o paciente na sala de RPA, tá? Essa salinha de RPA, eu preciso prever e prevenir as possíveis complicações nesse pós-operatório. Então, para cada procedimento cirúrgico, o paciente ele pode ter algumas complicações. E nós, profissionais, precisamos estar atentos a esses sinais e sintomas que esse paciente está nos dando, tá? Se ele ficar cianótico, né? Se ele apresentar aí uma taquicardia, né? Dependendo do que acontecer, então eu preciso estar preparada para esses sinais, né? Que ele está me apresentando. Então, ou seja, a minha sala de RPA é um dos momentos cruciais relacionado ao paciente. Então, eu preciso observar esse paciente, eu não posso deixar esse paciente sozinho em momento algum, tá ok? Porque ele pode me apresentar o quê? Algumas complicações. Quando ele está nessa salinha de RPA, ele já está extubado, tá? Ele não está com suporte ventilatório, ele está respirando o quê? Tranquilamente sozinho. Mas só que quando ele passa, né, esse tempo, por isso que ele fica dentro da sala de RPA, ele não é encaminhado para o centro cirúrgico, então ele fica ali o quê? Monitorado, ele fica em observação, porque se ele tiver alguma complicação, eu já coloco ele de volta para a cirurgia, né? Porque é para a sala onde ele pode estar tendo um suporte aí ventilatório, que é reentubando de novo. Caso não consiga reverter essa situação, é onde ele é encaminhado para a salinha de unidade, sala não, para a unidade de terapia intensiva, que são as UTIs. Então, a sala do pré-anestésico, né, pós-anestésico, que é essa linha de RPA, meu paciente ele fica durante 30 minutos e eu preciso prever e prevenir o quê? As possíveis complicações relacionadas às medicações que foram utilizadas. Tudo bem? Quais são esses cuidados que eu tenho que ter na minha salinha de RPA? Tipo de cirurgia realizada e qual é a complicação, né, no intraoperatório. Tipo de anestesia, qual foi o tipo de anestesia? Se ela foi geral ou se ela foi por sedação.
Local nem é tanto. Local, que tipo de cirurgia é essa? Que tipo de procedimento é esse? Quando ele é feito aonde? Pode ser um de cada vez, tá? Não esquenta a cabeça, não. Não precisa ser realizado dentro do centro cirúrgico, de um lugar que tem um ambiente estéril. Isso aí. Show do milhão. Quem tá falando? Renata. Isso aí, Renata. Muito bem, tá? Drenos e tipos de curativo a gente precisa relatar. Então, se ele está saindo dentro do meu centro cirúrgico, né, eu preciso saber se ele está de dreno. Vamos dizer que ele tem aí uma pneumonia com derrame pleural. Ele precisa estar colocando esse dreno de tórax, tá? Então, ele vai sair de drenos, né? Se ele fez uma incisão, né? Então, que tipo de curativo está? Que tipo de cobertura ele está utilizando, tá? Então, a gente precisa relatar isso, tá? Presença de tubo endotraqueal ou tipo de oxigênio a ser administrado. A gente pode dizer aí uma traqueostomia, tá? E tipo de via de infusão e localização, né? Quando eu falo de via de infusão, isso é o quê, gente? Tô falando de quem? Pode ser um de cada vez, não briguem entre vocês. Não precisa brigar. Ninguém? Professora, repete, por favor. Quando eu falo tipo de via de infusão, o que seria isso, Tamires? Acesso venoso periférico. Via intravenosa. Isso, né? Se ela foi no dorso, se ela foi na braquial, se ela foi na jugular profunda. Então, eu preciso saber o tipo de via que foi o quê? Que está sendo administrado mais a localização, tá ok? Cuidados, né? Na salinha de RPA, pós-anestésico. Ou seja, o meu paciente ele só vai sair da minha sala, né, de RPA a partir do momento em que todos os valores hemodinamicamente estejam o quê? Estáveis. E quais são esses valores hemodinâmicos, né? É o respiratório, é o circulatório, é a temperatura, é o nível de saturação, é o pulso. Então, quando todos os valores hemodinamicamente eles estejam estáveis, no prazo de 30 minutos, aí sim, aí meu paciente ele vai ser encaminhado para onde? Para o leito dele, para o de origem, tá? Ou para um quarto coletivo, ou para um quarto privativo, tá? Né? Então, os reflexos dele tenham retornado ao normal, o paciente não esteja mais sob efeito de anestésico e segurança do paciente. Sempre quando eu falo de segurança do paciente, né, quando a gente vai transportar o paciente do centro cirúrgico para o quarto ou do quarto para o centro cirúrgico, é importante que as grades dessa maca, elas estejam sempre o quê? Elevadas. Por que isso? Né? Porque o paciente, em algum momento, ele pode ficar agitado. Se as grades da maca, ela estiver para baixo, esse paciente, ele pode cair, tá? Lembrando que agora o traumatismo craniano, ele pode ser uma queda da própria altura, de qualquer altura pode ocasionar um traumatismo craniano. Então, isso vai levar danos à nossa instituição, que a gente vai estar atuando, e até mesmo quem? O paciente. Então, é importantíssimo que, ao transportar o paciente, a gente mantenha as grades sempre o quê? Elevadas, tá? Com a criança no pós-operatório, quando ele sai do centro cirúrgico, se torna um pouquinho mais complicado, né? Porque as macas, por mais que sejam pequenas, as crianças, elas acabam ficando um pouco agitadas. Então, muitas das vezes, a gente prefere levar a criança no colo, que é por mais segurança, ou pede para os pais nos acompanhar da porta do centro cirúrgico, a gente vai acompanhando eles até o leito. Então, é importante manter as grades sempre o quê? Elevadas. Nosso tempo vai acabar, a gente só vai ali beber uma aguinha e volta já, tá?